E aí galera, agora a gente vai iniciar a edição das tasks. Para recapitular, a gente já tem uma rota de deletar tasks, temos a de listar as tasks e a de criar as tasks. Então agora a gente já vai começar na edição de tasks. Então aqui eu vou começar criando a função. Eu vou exportar ela, como a gente já está fazendo no decorrer dos vídeos. Chama ela de edit task. Ela vai ser uma função assíncrona, ou seja, a gente vai usar essa mesma arquitetura de funções que a gente está fazendo até agora, certo? Colocando aqui o bloco try-catch. Aqui no erro, como é tudo igual, né? Sobre se der erro no try, ele vai pro catch e possivelmente quando cai no catch é um erro de servidor, então é só copiar esses erros daqui de cima e colocar aqui embaixo. Para a gente fazer a edição de task, a gente precisa de dois campos. O primeiro vai ser o ID da task que a gente quer editar. Esse ID, lembrando que ele vai ter que ser passado por os parâmetros, né, que é uma boa prática. Que no caso eu vou chamar ele de task id, que vai vir do hack.params. E lá na rota eu vou colocar task id. Pronto, o próximo campo aqui que a gente vai precisar é do que vai vir do front-end para a edição, né? Geralmente quando a gente vai editar, a gente abre um formulário onde vão ter os campos que a gente vai mandar para o back-end para ele validar no banco, certo? Então esses campos, geralmente esses campos eles vão vir do corpo da requisição. Então eu vou ter aqui o const, vou desestruturar todos esses dados que vão vir, eles vão vir pelo corpo da requisição, hack.body. E aqui dentro eu vou passar todos os dados que eu posso editar, né? Todos os dados editáveis. Geralmente eles serão esses dados aqui. Por exemplo, se o usuário criou uma task com título, descrição e lá vai estar o completed, ele vai poder editar só o título, ou só o description, ou apenas só o completed. Ou ele pode editar tudo, certo? Então eu vou pegar todos esses dados pelo corpo da requisição. Então eu venho aqui, pego o título, a description completa. Pego o título, description e o completed. Feito isso, a gente já vai pegar tudo que ele mandar pelo front-end, pelo corpo da requisição. E agora é só a gente filtrar a task que a gente quer editar pelo ID dela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma constante chamado task, task data, né, porque o banco ele tem o mesmo nome aqui, senão vai dar erro, que recebe um await task, sim, task, que é o banco, ponto, find by ID. A gente vai filtrar ele, vai buscar pelo ID que a gente está passando pelo parâmetro, que se chama task ID. E feito isso, a gente vai fazer aqui uma validação, né, para saber se essa task existe mesmo. Então é sempre interessante que façam essas validações. Aqui, ó, se caso o task data não exista, ele vai retornar um erro para o usuário. Então vou colocar res.status 400, quer dizer 404, né, quando não existe alguma coisa que o usuário busca, é um 404.json. E aqui dentro eu vou passar um erro com a seguinte mensagem, task não encontrada. Feito isso, a gente já validou se essa task existe pelo próprio ID. E agora, caso ela passe por esse if, né, caso ela exista no caso, então a gente vai fazer a edição. Para isso, como a gente vai querer editar ou o título, ou a descrição, ou se ela está completa ou não,
a gente vai ter que fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar cada campo, se caso vier um título do corpo da requisição, então o meu task data, que é o que está no meu banco, ponto, título, que tem esse campo lá, né, no banco, ele vai receber o título. No caso, o que é que acontece? Se tiver um título vindo do corpo da requisição, esse título ele vai ser atrelado ao título da task data, né, que vai estar lá no banco de dados. No caso é a task que está sendo filtrada por esse ID aqui, certo? Então, com isso a gente já consegue editar o título. Agora vamos editar a descrição. A gente vai fazer a mesma coisa. Se tiver uma descrição pelo corpo da requisição, o task data.description recebe description. Agora vamos para o último campo, que é o completed. Só que aqui a gente vai precisar ter um pouco de cuidado, porque, como vocês sabem, o completed daqui é do tipo booleano. Então, quando qualquer outro campo que não seja booleano, como eu estou fazendo com o título e a descrição, eu só estou fazendo if e essa coisa. Então, no caso, se título, ou seja, se título for verdadeiro, então ele vai ser atrelado ao task.title. E mesmo assim para o description. Se eu colocar a mesma coisa, essa mesma lógica para o completed, como ele é um booleano, ele só vai editar se caso for verdadeiro. Então, se eu, por exemplo, marcar como falso, ele não vai editar, não vai colocar como falso. Então eu vou colocar da seguinte maneira. Vou colocar se completed for diferente de null, no caso. Ou seja, se o completed ele veio pelo corpo da requisição, né? Então o meu task data.completed ele vai receber esse completed, certo? Então, feito isso, a gente já consegue mudar de true para false e não apenas de true para true, né, no caso, porque como o default dele é false, a gente só iria editar ele uma vez para true e as próximas vezes iriam sempre ser true, né? Então tem que ter cuidado nesse tipo de lógica aqui. Feito isso, a gente já validou os campos e já sabe qual vem e qual não vem para colocar, né? O próximo passo agora é salvar no banco. Então vou fazer um await task data.save e depois mandar uma resposta para o usuário, que no caso vai ser um 200.json, a mensagem task editada com sucesso. É sempre interessante mandar a task editada, né, a nova task, no caso eu vou colocar new task, que vai receber o task data. Pronto, feito isso, a gente já pode configurar a rota. Eu vou vir aqui para o task router e aqui eu faço task router ponto. Agora vem um detalhe interessante. Vejam que no task controller aqui, na parte de edição, a gente pode editar de um por um. Por exemplo, o usuário pode editar só a descrição e mandar, ele pode editar só o título e mandar, ou o completed e mandar para o backend, certo? Então, como são campos editáveis e não todos, não é obrigatório você editar todos para mandar. Então, o método aqui a gente vai usar o patch. Eu vou deixar nos cards o vídeo que eu explico mais sobre esses métodos, put, o post, get, delete, patch e o que é muito interessante que a gente saiba a diferença entre o patch e o put. Tem uma diferençazinha entre os dois. E aqui eu vou nomear a rota. Vou colocar edit underline task barra e agora o parâmetro da rota, que no caso vai ser o task ID. Porque eu estou chamando ele aqui, certo? Task ID. Então tem que ser o mesmo para cá. Aí eu venho e faço e chamo a função que a gente acabou de criar, que no caso é o edit task. Pronto, feito isso, o fluxo aqui a gente já concluiu, que é fazer a lógica para edição e a rota. E agora a gente vai testar no Postman. Então aqui no Postman eu vou criar um novo
arquivo de teste, aqui na parte do nosso projeto. Vou clicar nos 3 pontos, add request, e aqui eu vou colocar um nome para ele, vou colocar edit test. Aqui eu vou mudar o verbo para patch, e aqui eu vou colocar a URL, né? A URL base, barra, deixa eu ver, é API, é isso mesmo. URL base, barra API, barra edit test, barra. E agora a gente vai ter que passar o ID de alguma task que existe no nosso banco. Então eu vou abrir aqui, já vou conectar com o banco da aplicação. E aqui a gente já tem uma task, então eu vou editar essa task. Eu vou copiar o ID dela, esse ID, e vou colar aqui. Pronto, feito isso, o que a gente precisa? Precisa preencher o body para mandar os campos que a gente quer editar. Então, o campo que eu quero editar é o title. Vou colocar teste, task, editado. Nesse teste eu vou mandar só o title para vocês verem que edita, né? Então, eu vou ter que rodar o servidor, né? Eu me esqueci, deixa eu voltar aqui. Com o servidor rodando, eu vou voltar e vou clicar aqui em Send. Pronto, clicando em Send, ele me manda a mensagem task editada com sucesso e a nova task, que no caso ela traz o ID, o título da task, da nova task, né, que foi teste de task editada, e aqui no banco de dados ela era assim. Se eu dar um refresh, ele muda para teste de task editada. Agora eu vou mudar a descrição. Eu vou voltar, só vou precisar colocar a chave aqui, ó, description, e vou colocar task editada. Aí eu mando, ele volta para mim com a task editada e no banco muda também. No caso aqui da descrição é nova descrição, então eu vou atualizar. E agora é task editada. E agora o último, eu vou colocar o completed. Completed, eu vou colocar ele como sendo true, né, que por padrão ele é falso, mas deixa eu dar uma olhada, eu acho que ele está sendo... Não tem, então eu vou colocar send. Vamos voltar aqui para o banco e ver se está atualizado. Pronto, completed true. Agora se eu colocar o completed false, vou mandar o send, ele muda aqui para false. Certo? Então a questão da lógica da edição já está completa. E é isso, nos próximos vídeos a gente já vai completando ainda mais a lógica. Então é isso, valeu!